Imposto de renda. Você, empresário, está no momento de entender como você vai resolver isso agora em 2025. E a gente está aqui para te ajudar. Esse é o Jogo de Sucesso, o podcast da M8. E não é só eu aqui para te ajudar hoje, tá? Tem um time sensacional aqui, uma convidada sensacional para estar abordando isso da forma mais específica, a tirar dúvidas, a te ajudar a não ter problemas com a Receita Federal, na sua pessoa física ou mais focado na sua pessoa jurídica. Então hoje temos aqui o Neto, já figurinha da M8, né? Um dos especialistas da M8. Temos a Fran, também da M8. Temos uma convidada hoje aqui, né, Neto? Sim, hoje, gente, uma convidada especial, uma colega minha de profissão, que é da minha família, Luana Todestini, uma advogada de direito tributário, especialista principalmente em direito tributário corporativo. Então, hoje, Luana, se apresente, seja bem-vinda principalmente, né? E que venha mais vezes, se apresente. Muito obrigada, então é um prazer estar aqui na companhia de vocês. Eu, como o Neto falou, então sou advogada tributarista. Já faz mais ou menos uns 5 anos que eu tenho escritório aqui em Santa Catarina. E o nosso foco, ele é a consultoria empresarial. Então, tudo que é voltado à questão do empresário, do empreendedor, é o nosso foco. Então, estou muito feliz e espero contribuir com vocês hoje aqui. Maravilha, maravilha. Já vou começar com pergunta. Mas, não, antes da pergunta, você já é inscrito no canal? Já deixou a curtida? Vamos fazer o acordo, você deixa a curtida. Se você não gostar até o final, você pode tirar a curtida. Vamos lá? E se inscreve no canal, tá? Pra você não perder nenhum episódio. E já adianto, já manda isso para todos os teus amigos empresários que eles precisam estar atualizados com as normativas da Receita Federal para esse ano. E a primeira pergunta aqui, então. Vamos lá. Como é que é a diferença entre imposto de renda de pessoa física para imposto de renda de empresário, pessoa jurídica? É uma pergunta mais aberta para a gente iniciar o assunto mesmo. E depois a gente vai aprofundando o que for vindo aqui. Mas sou pessoa física, sempre fui CLT e agora no último ano iniciei minha empresa. O que muda? Qual é a diferença que eu pessoa, vou sentir, eu, pessoa, empresário, vou sentir nessa transição, vamos falar assim? Perfeito, Thiago. Essa dúvida, na verdade, é a da maioria dos empreendedores, dos empresários. Porque quando a gente abre uma empresa, as pessoas elas têm a noção de que não precisam mais se preocupar com a sua vida pessoal, que os seus rendimentos pessoais eles vão se confundir com os da empresa. E antes de responder a tua pergunta, eu até recebi um caso na semana passada em que o empresário ele abriu a empresa e, por já ser uma pessoa aposentada, enfim, ele imaginou que não precisasse ter nenhum tipo de contribuição. Então, abriu a empresa, não declara imposto de renda da pessoa física e esse não é o meio adequado, né? A principal diferença entre o imposto de renda quando a gente ainda é CLT é que, de fato, a gente não tem uma preocupação muito grande. A empresa ela já vai lá, já faz as retenções para nós, já fica tudo organizado. No final do ano, a gente recebe, no início do ano, a gente recebe o informe de rendimentos, contrata um profissional especializado e faz a declaração. Já o empresário, ele abre a empresa e ele tem 2 possibilidades no primeiro momento. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Uma é emitir um prolabore e a outra é fazer também uma retirada de lucros, né? Distribuição de lucros. Então, eu vejo que essa é a primeira diferença, que muitos não sabem, que é quando abre uma empresa, precisa também continuar se preocupando com os seus rendimentos pessoa física. Aí eu quero aproveitar aqui o que a Luana fala, que eu, como contadora, a gente aprende muito os princípios da personalidade jurídica, né? Quando você abre um CNPJ, o CNPJ é uma entidade. Então, ela é separada da sua pessoa física. Então, existe o imposto de renda da pessoa jurídica, mas não te isenta, como você falou, Luana, de
está cumprindo todas essas obrigações. É por isso que a gente trouxe esse tema tão relevante para os empresários, porque eles têm dúvida, né? Enquanto o CLT acaba tendo já a retenção, a própria empresa já faz as declarações em que ele trabalha, mas quando parte para a empresa dele, ok, eu preciso declarar por ser empresário, já ter a obrigação só por ser empresário, a minha empresa declara o que eu faço na minha pessoa da minha pessoa física, né? Uma coisa que já vou desmistificar aqui é de que não é por ser empresário que você é obrigado a declarar. Exato. Então, existem as obrigatoriedades, a gente vai trazer um pouquinho ali os limites, as faixas, né? Que te faz com que você seja obrigado a declarar. Mas, mesmo assim, você precisa cuidar, inclusive até separar muito bem isso, o que é pessoal do que é da empresa, né? As rendas. Ninguém faz, né? E ninguém faz. faz. Até porque eles entendem que o prolabore é o salário, né? Então, o prolabore deles seria o que? Ah, beleza, se eu tô recebendo um valor, aquele valor não tem necessidade de ter retenção nenhuma. Porque ele é meu salário, já teve a retenção anterior. Agora, o que sobrou é limpo, né? Eu acho que fala muito de como as coisas se desenvolvem quando a pessoa vai empreender, né? Porque, no geral, a pessoa começou a empreender, ela começou, ou passou pelo CLT, ou foi autônoma, e aí começou por si própria, hoje em dia já com a MEI, passou pela MEI. Ou seja, ela começou sendo ela, e quando ela viu, ela era um CNPJ. Exato, e sabe, Thiago, que nesses casos, muitos pensam assim, mas eu já pago imposto pela empresa, por que eu tenho que pagar também pela pessoa física? Por que eu tenho que me importar com essa divisão de Porque eles enxergam despesas? associado, né, as duas Mesma coisas. Exato. Não, mas eu já faço o pagamento na PJ, eu não preciso me preocupar com os meus rendimentos pessoa física. E o que é muito comum é que as pessoas tratam tudo que entra na jurídica como sendo seu próprio, né? Como sendo algo da pessoa física. Aí muitos fazem aquela confusão. Olha, eu tenho aqui, o empresário, ele tem a administração da sua conta bancária, Sim. pessoa jurídica. E o que acontece? Ele vai lá, às vezes paga contas pessoais com o valor que entra na jurídica e começa também a ter aquela confusão. E não, como a Freya falou, a gente tem que tratar como duas coisas distintas. A pessoa jurídica é uma personalidade e você, pessoa física, outra totalmente separada. Tanto que eu posso dar um exemplo, porque assim, a maioria das vezes que acontece uma desconsideração da personalidade jurídica, que é uma coisa que a gente fala muito nos outros E podcasts. que traz muito problema. O empresário fala assim, tá, mas eu só usei um pouco do dinheiro, utilizei do CNPJ para conseguir um desconto para comprar um carro ou conseguir um juros menor. Eu não utilizei por maldade, é o meu dinheiro. Não, é o dinheiro da empresa que tu desviou ou deu uma necessidade diferente, um valor diferente para outro lugar. Não quer dizer que você está errado, quer dizer que você utilizou de uma forma errada. Afinal, Exato. você recebe um prolabore. Por que você vai utilizar do dinheiro da empresa que não é seu? Exatamente. Entra de novo nisso. Se você que é empresário está acompanhando a gente, você precisa começar a desassociar a sua pessoa da sua empresa. Você, inclusive, para ter vida, né? Por isso que muito empresário também se perde enlouquecido trabalhando, não sabe mais o que é vida pessoal, o que é profissional. Você precisa começar a dissociar, se ver como uma entidade separada da sua empresa, como a Receita Federal já vê. Exato. E cobra, né? Exatamente. Até nessa situação, Thiago, é importante também fazer essa separação para a gente saber como que está a saúde dessa empresa, né? Porque nessa mistura entre vou fazer pagamentos meus pessoais com o que tem ali na empresa, a gente não consegue nem ter uma análise de como que está o desenvolvimento dessa empresa. Eu já tive cliente que ele tinha um rendimento pessoa física por conta de bens tão alto que mascarava o resultado da empresa porque misturava tudo. Isso é muito comum. E aí, como saber se ele tem se a empresa dá resultado ou não? E tu vê, Exato. normalmente a gente acha que é o contrário, ou normalmente é até o contrário. É o empresário que tira mais do que poderia, né? Do que a empresa comportaria. E ali foi curioso que foi um caso inverso, ou seja, a mistura atrapalha todo mundo. E deixa eu perguntar aqui, estamos falando aí de tributação, o que é rendimento tributável e o que não é tributável nas costas do empresário aqui? Então, como rendimento tributável, a gente vai ter os salários, a gente vai ter o prolabore, dependendo do valor. Já como rendimentos isentos, dentro do cenário do empreendedor, até para a gente também não tornar isso muito extenso,
a gente tem muito a questão da distribuição dos lucros, que muitos desconhecem, tá? É comum que o empresário ele retire um prolabore, o cenário geral. O empresário abriu a empresa, o que ele vai fazer? Vai emitir um prolabore de um salário mínimo. Esse é o básico. Isso quer dizer... É o básico. E não sabe, muitas vezes, dessa possibilidade de fazer essa distribuição de lucros. E aí, o que começa a acontecer? Esse empresário ele vai fazendo retiradas dessa empresa para sua conta pessoal e não tem aquela preocupação também com o valor que ele está retirando, se realmente vai ser depois considerado lucro ou não. E depois até a Fran pode complementar nessa ideia. Então, rendimento tributável é o salário, todos os valores, enfim, aluguéis. Agora, o rendimento isento na questão do empreendedor é realmente essa retirada, O lucro, né? o lucro, a distribuição de lucros. Mas isso aí até é uma curiosidade minha, mas essa curiosidade existe em cima do que eu já ouvi. Você não pode ficar fazendo distribuição de lucro todo mês, ao invés, tipo assim, é o teu salário, mas você passa como distribuição de lucro todo mês. Sim. Dá não probleminha, não dá? Dá muito problema, né? A Luana falou, o que é comum o empresário fazer é registrar um salário mínimo, porque também além do imposto de renda que incide, né, pela tabela, então se você já ganha mais de 2,5 por mês, você já tem retenção de imposto, tem INSS, o custo para registrar um prolabore maior acaba sendo alto. Uhum. Aí, claro, o INSS, você contribui para previdência e tudo mais, só que a maioria declara um salário mínimo para não precisar, para continuar ficando na faixa de isenção e fica retirando a diferença como distribuição de lucro. Eu preciso de 10 mil reais para me sustentar. 10 mil reais é o meu prolabore, meu salário que eu tiro da empresa. Eu tiro um salário mínimo que hoje líquido vai dar 1.350 e pouco, e o resto eu vou lá e boto a diferença como retirada de lucro. Isso pode acontecer, Luana, que né, de direito tributário sabe mais do que eu nessa área, isso pode dar um problema porque a Receita Federal ela vai entender que isso é um prolabore disfarçado de distribuição de lucro. Porque ele acontece todo mês. É disfarçado, você está mascarando isso aí. A retirada de lucro, o que é a retirada de lucro, né? Vamos trazer o significado disso. É o prêmio que o empresário, os sócios da empresa, respeitando suas proporções, ele retira do seu negócio depois de apurado o resultado da empresa. Sobrou 100 mil da minha empresa. Eu posso retirar os 100 mil, se eu tenho caixa, claro, respeitando lá o valor, se você tem uma sociedade, qual é o percentual de participação de cada sócio, enfim. Ou eu posso não retirar. Isso ali é a distribuição de lucro. Você precisa apurar o resultado, ter na contabilidade, a sua contabilidade bem estruturada, bem feita, com documentos comprobatórios, porque também isso é um risco muito grande. O empresário ele faz uma contabilidade meio errada, esquece de registrar alguma conta, não lança as despesas. Aí tem um lucro, às vezes por não ter tanta despesa declarada ali, não compra com nota, aí existe um lucro, mas esse lucro não é real, né? Só existe lá na contabilidade. Você resolve distribuir esse lucro. Isso também pode desencadear um grande problema, porque a Receita Federal ela vai receber essas informações da empresa, né? Do CNPJ, que a contabilidade vai enviar lá a declaração que fez a distribuição de lucro, que a empresa apurou lucro tal e tudo mais. E ela pode vir a questionar. Ok, então me mostra aqui o teu resultado. Me mostra os teus demonstrativos para ver se tá tudo certo. E se ela vê que não está certo, isso pode desencadear um problema na pessoa física, se você distribuir um lucro que não existia. Eu posso dizer um problema que aconteceu ontem comigo. Eu fui fazer ontem o extrato de uma sociedade em que eu sentei, eles abriram o livro caixa, porque até então o sócio que tocava a empresa, ele recebia um prolabore. Esse prolabore, ele não foi declarado. Então, assim, ele ultrapassava a isenção. Ele botou um salário para ele, um salário para a filha, que seria... Ela trabalharia como financeiro dele, e o sócio cotista não sabia. Simplesmente o sócio pediu uma retirada antes da data, porque eles combinaram em fazer a retirada do lucro 12 meses após. Só que eles tiveram problemas e ele foi fazendo o salário dele e da filha, e o sócio cotista fez assim, espera aí, eu quero saber quanto é que ela tem de lucro. Por quê? Eu quero fazer a minha retirada dos meus 20% na sociedade. Tá bom, quando a gente abriu os livros caixa, se você pegasse o valor que ele recebeu de prolabore,
alcançaria, assim, ó, o lucro seria quase 50% a mais. E para explicar isso? Porque agora eu vou fazer o distrato da sociedade, em que o sócio que estava tocando a empresa, ele tinha um salário, que ele não declarou esse salário, ele não informou que ele tinha um salário mais alto do que a taxa de isenção, e agora no lucro vai comprometer muito, porque o lucro de 80% que seria o de direito dele, ele vai receber muito mais. Porque os 20% vai ser um valor assim, ó, muito irrisório comparado com o lucro. Até sobre essa questão, Neto, é interessante a gente explicar que essa distribuição de lucros, ela é extremamente interessante. Porém, o primeiro ponto que a gente tem que reiterar aqui é que essas retiradas, primeiramente, elas têm que estar previstas no contrato social. E hoje, a legislação, ela não traz, assim, nenhuma exigência de que tenha que ser feita a cada 3, 4, 5 meses ou um ano. Não existe essa determinação. É o próprio sócio que vai lá e escolhe. Então, a gente sabe a necessidade que os sócios, eles têm de realmente se manterem, né? Manterem a sua pessoa física, manterem as suas despesas pessoais. Sim. Então, o ideal no primeiro momento é avaliar o contrato social e ver se lá está escrito que a pessoa pode fazer retiradas mensais, por exemplo. É um primeiro ponto. E aí, a Fran tocou numa situação e até algo bem importante de a gente falar, que é sobre essas retiradas sem nenhuma análise mesmo. Porque quando a gente faz retirada sem estar ali alinhado com a contabilidade, né, com o que realmente eu posso retirar, o que vai ser realmente considerado lucro, no final eu posso ter um grande problema. E qual seria esse problema? A gente teve algumas decisões recentes aqui do nosso tribunal que falaram o seguinte: num caso em que esse empresário, ele faz essas retiradas todo mês, não tem balancete ali para demonstrar que realmente houve um lucro, tá? E ele fez essas retiradas, mas chegou lá no final do ano, porque o imposto de renda, ele é um tributo que a gente fala que ele é complexível. Então, a gente fica o ano inteiro ali tendo vários fatos geradores dessa tributação, para lá no dia 30 de dezembro isso encerrar e no ano seguinte a gente fazer ali o ajuste do que foi feito. E, se for o caso, pagar mais imposto ou ter uma restituição, tá? Então, esse empresário, se ele faz todos os meses aquelas retiradas como sendo uma distribuição de lucros para não ter a incidência do imposto de renda, e no final chega e a conta fecha, né, com a contabilidade, consegue ali fechar a conta, a Receita ela primeiro vai chegar e vai falar o seguinte: se você cair numa fiscalização, ela vai falar, olha, você não poderia ter feito isso, tinha que ter um balancete, apurar o lucro, e aí sim se chegar no resultado para você ter essa distribuição. Fechou? Fechou. Se isso acontece, mas a conta fecha, o tribunal, aí a gente está falando do tribunal, o tribunal ele entende que, ok, se a conta fechou, tá tudo bem. Por quê? Porque aí o ano ele encerrou em 30 de dezembro, eu tô resguardado, consigo sim fazer essa... Tem o direito adquirido de poder tirar. Tem esse direito. Mas a Receita não, a Receita quer nos cobrar 35% sobre esse valor, tá? Ok, se não fecha a conta, vamos pensar que o que a gente tem ali de faturamento da nossa empresa, o que a gente efetivamente está declarando, não fecha essa conta. Aí a Receita, e isso também é unânime na Justiça, eles vão querer cobrar esses valores que você retirou com base na tabela progressiva do imposto de renda, que vai até 27,5%. Mais uma pergunta. Agora eu como leigo nisso tudo, né? Eu preciso perguntar, porque não é minha área. Se eu entendi certo, você me falou que você me assustou. Tá com medo, né? Se a minha empresa, no final no fechamento do ano, deu prejuízo, vamos falar assim, aí eu tenho que pagar imposto de renda do que eu retirei? Daí eles vão considerar isso como uma retirada sem uma causa. E aí você teria que pagar 35%, que ele entraria dentro de uma tributação exclusiva do imposto de renda. Ou seja, eu tirei 100 mil durante o ano, certo? A ideia é que aí, feche. Fechou, beleza, tá tudo certo, tô feliz. A Receita meus pode 100 mil. até te autuar, Thiago, porque o comum é que você não fique todo mês ali fazendo balancete. Sim. Isso assim, eu tô falando do que é o geral, né? Pode ter casos que tu vai ter ali na tua empresa e tá alinhado com a contabilidade para vocês todo mês fazerem ali o balancete, fazer essa apuração e você tá resguardado no que tu tá retirando. Então, o ideal é que chegue no final do ano e a conta feche Tá, o mas que você retirou. O mesmo 100 mil que eu retirei de boinha, tinha lá, fechou positivo, não me incomodei, é meu, vou para as Bahamas curtir as minhas férias.
O mesmo 100 mil, se a conta no final do ano não fechar, eles vão vir e vão me cobrar um imposto em cima dos 100 mil? Vão, porém, aí existem formas de você Nuances, conseguir Ah, também não ter essa penalidade, né? Existem, por exemplo, situações que você pode dizer que é uma retirada relacionada a lucros acumulados anteriormente, ou de reserva. Então, assim, o ideal, e aí a gente fala muito na importância de você ter um profissional te acompanhando, um profissional contábil, um jurídico, para justamente você não ter que se preocupar com isso quando isso acontecer. Você já está ali trabalhando na prevenção. Tem uma justificativa. Eu digo mais, assim, como contador, eu acho que o empresário, antes de quer fazer uma retirada um pouco mais expressiva durante o ano, consulta o seu contador, levanta esse balancete, verifica como estão os números, a saúde financeira da empresa, para depois fazer essa retirada, porque isso também vai influenciar o caixa, vai influenciar lucros. Você pode ter reserva acumulada, e sim, você pode retirar lucro, mesmo que naquele ano não tenha dado lucro. principalmente que a gente tem muitos segmentos são sazonais, né? Exato. Uma época do ano vai ter um faturamento muito alto, a outra época do ano o faturamento é bem mais baixo. Aham. E se eu seguro essa distribuição, essa análise, pelo menos, eu consigo equacionar isso, eu consigo equilibrar, né? Por exemplo, um mês deu prejuízo, mas o outro deu lucro, então equilibra. Agora, e se eu saquei todo o lucro, como distribuição de lucro, e depois eu tenho um mês com prejuízo, da onde eu tiro o dinheiro, né? E essa é a importância de você separar jurídico de pessoa física. Você tem que entender que você trabalha para tua empresa. E não. Que o dinheiro da empresa não é teu. Sócio é funcionário, no caso. Que aí já entra numa gestão financeira, tanto pessoal quanto empresarial. É você definir o prolabore fixo e retirar esse prolabore. Aí no Sim. mundo ideal, vamos falar no mundo ideal, né? Que a gente sabe que às vezes a realidade não é bem essa. É você declarar esse prolabore como prolabore, que é de verdade, efetivamente isso. Sim, por isso que eu falo assim, esse caso de ontem, o maior problema era esse. Porque existia lucro. Existia, mas tinham várias retiradas aleatórias que não era 20-80, 20-80. Existiam salários e valores que a gente não conseguia contabilizar. Aí a gente vai abrir uma seara aqui, que nem vai caber nós aprofundar tanto, mas, por exemplo, quando o empresário é a personalidade da empresa. Tem muitas empresas que carregam o nome do empresário. Cabeleireiro, é muito comum isso. Põe o nome dele lá e as pessoas pagam porque querem ele. Ele precisa manter um estilo de vida compatível com a imagem da empresa. Aí, teoricamente, deveria ser custo da empresa. Porque eu tô, ainda que na minha vida pessoal, representando um papel para a empresa. Isso é perigosíssimo. Eu sou a empresa, né? Você até pode registrar isso como custo, mas o que acontece? Vamos falar em legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Empresa do Simples não sofre com isso porque paga sobre o faturamento, mas vamos ver uma empresa que paga imposto de renda efetivamente. O que é o imposto de renda? Imposto de renda é o imposto que você tem sobre o lucro da empresa. Esse é o objeto, o fato gerador do imposto de renda. No Simples, ele está embutido dentro ali da alíquota do Simples Nacional, aí você paga um percentual pequeno, eles fazem uma presunção sobre o faturamento, mas o imposto de renda é sobre o que sobra lá no final do resultado. Então, aí o que acontece? Se você não é uma empresa do Simples, a maioria das pessoas que nos assistem são do Simples e tudo mais, então não cabe, mas vamos falar ali de uma empresa maior, bem estruturada. Esse valor que vamos dizer que você coloca uma despesa. O sócio tem uma despesa com o carro da empresa, mas ele usa para fins pessoais, só que aí as despesas estão sendo pagas na empresa. Isso aí você tem que oferecer a tributação no final. Você não pode isentar, botar isso como despesa e deduzir o imposto de renda, porque não é despesa específica da empresa, é do sócio. E a Receita Federal entende que, ok, você até pode registrar como despesa, mas eu quero meu imposto. Entendi. E quando a gente fala em obrigações legais, quais são as obrigações básicas que todo empresário tem que cumprir na hora de declarar o imposto de renda? Obrigações? Nós vamos falar já das obrigações. Quem está obrigado para esse ano, então? Já, né? Referente ano de 2024. Hoje a gente está no dia 13 de março, né? Ontem, inclusive, saiu dia 12 de março, né? Quando for ao ar esse podcast, no dia 12 de março foi divulgada as regras para a declaração do imposto de renda. Então, começa do dia 17
de março até dia 31 de maio. Não mudou, não teve nenhuma mudança expressiva com relação ao ano passado. Os rendimentos aumentaram um pouco por causa do reajuste do salário mínimo. Então, hoje, está obrigado quem recebeu no ano rendimento tributável acima de R$ 33.888, Pessoa física. pessoa física, tá? Obrigatoriedade. Se você teve rendimento isento ou exclusivo na fonte, por exemplo, rendimentos de aplicação financeira, um CDB ali, renda fixa, eles são exclusivos na fonte. De 200 mil dentro do ano, então assim, ó, empresário, aqui entra a distribuição de lucro, tá? Se dentro do ano você retirou mais de 200 mil como retirada de lucro, você precisa fazer a declaração. E aí outros ali, se você tem ganho de capital, é muito importante. Se você fez operação de venda de imóvel, de veículo dentro do ano de 2024, você precisa declarar. Mesmo não tendo ganho, mas se você fez essa operação, você precisa estar lá informando a Receita Federal, eu vendi esse veículo, portanto, tive prejuízo, mas mesmo assim. E algo bem legal ali, ó, para quem é investidor também, bem importante, se você operou 40 mil ou mais em operação de bolsa de valores, e se dentro do ano de 2024, aí não entra só os 40 mil, qualquer valor, se você teve ganho nessa venda de bolsa de valores, de operação. Então, a única de renda forma de eu variável. não precisar declarar nesse caso é se eu investir 39 mil e perdi dinheiro. Perdeu, não teve venda, ou só investiu, né? Não fez operação de venda. Se só Tá. investiu, então você não operou. Teve lucro. Você pode investir até mais. Você não pode fazer nenhuma operação de venda de 40 mil, acima de 40 mil. E- Isso é a soma, tá? Não é só uma operação, né? É a soma dentro E do ano. sobre movimentação bancária? O empresário ele é obrigado a declarar alguma coisa ao longo do ano? Ou quanto disso a Receita tem acesso na hora dela fazer as análises dela, né? O quanto ela analisa isso dentro do CNPJ? Operação bancária. Que de A uma- movimentação você não declara, né? Você declara os saldos do início e no final. E existe umas faixas que te isenta a declarar, por exemplo, uma conta corrente, o limite, eu acho que é R$ 140. É bem baixo. Se você tem uma conta corrente com saldo de R$ 140, você não precisaria declarar, por exemplo. Mas acima disso, você já precisaria declarar os saldos. Né? Os saldos e todos os rendimentos se você teve de uma conta de aplicação e tudo mais. Mesmo que não tribute, tá? Isso que é importante. Não importa se esse rendimento é tributável, se ele não é tributável, ele precisa estar declarado. É uma prestação de contas. A declaração de imposto de renda é para você mostrar para a Receita Federal, validar as informações que ela já tem, porque ela recebe essas informações pelo quem é CLT, a empresa que você trabalha, ela já declara essas informações do teu rendimento. Se você recebe rendimento de aluguel, a imobiliária ela tem a obrigação de tá mandando essa informação. Então, bancos, todas as instituições financeiras, elas vão mandar essa informação. Então, deixar de declarar não te isenta, porque a Receita Federal ela tem uma informação, ela até disponibiliza para você pela declaração pré-preenchida, que você coloca, acessa lá pela tua senha GovBR. Quem não fez, recomendo fazer, porque tem muitas informações relevantes ali que você consegue acessar. A Receita Federal, ela puxa tudo que ela recebeu de informação, ela te mostra, ó, o que eu tenho é isso, você valida, tem mais alguma coisa para acrescentar? E aí você envia esse ok para a Receita Federal. Então, ela tem muita coisa e é legal e interessante você olhar para essa pré-preenchida. Antes de dizer assim, eu declaro ou não declaro. Se a Receita tem essa informação e você validou que é isso mesmo, declara. E isso já acaba colocando água abaixo aquela ideia que as pessoas têm de que a Receita não tem informação. Porque existe a declaração pré-preenchida. Você entra ali no sistema, já tem tudo. É claro, tem que fazer algumas modificações, alguns acréscimos, mas já tem essa informação. Então, essa é a maior prova de que a Receita tem, sim, todas as informações nossas. Por isso que as pessoas às vezes acham que, eu vou gastar um valor no cartão de crédito, tipo, que nem a gente fez aquele
a live, até mesmo o podcast do Pix, tá? É Ai, só sim. mais uma coisa que eles pegaram. Ele já tem acesso a muita coisa. Isso é só mais uma forma de dizer assim, olha, eu já sei. Só me fala E se eu na tô certo. verdade, essa questão até do Pix é interessante Né? só comentar rapidamente, porque isso gerou uma super polêmica. As pessoas acharam, agora eu tô recebendo Pix, já vou ter que declarar, já vou ter que pagar imposto. Uhum. Tinha muito golpes, tentativas de golpe acontecendo. E nesse caso aí, depois, claro, né, foi revogado, enfim, mas já existe uma normativa para as informações Há do muito Pix e que tempo o valor atrás. é, inclusive, inferior ao que saiu nessa última. Acho que é 2.000 e pouco, nessa tinha ficado foi. 5. A gente abordou isso no outro podcast. Também recomendo vocês assistirem, porque também tem muita informação relevante lá. Mas sim, então não adianta dizer que se você não declara, a Receita Federal não vai ter informação. Então, eu citei alguns exemplos, mas outros, por exemplo, o Detran, né? Se você faz operação de veículo. Eles enviam essa informação. Cartório, gente, muito cuidado com operação imobiliária. Os cartórios, eles precisam enviar informação de compra e venda de imóveis. Então, assim, ó, a Receita Federal, ela tá de olho, principalmente operação imobiliária, né, que são operações mais expressivas, principalmente o cuidado com essa venda de imóveis, porque no imposto de renda hoje, você compra, tem imóveis que você comprou há 20, 30, 40 anos, e ele não atualiza o valor. Você não pode atualizar o valor por valor de mercado. Só seguindo algumas regras, por exemplo, se você faz alguma benfeitoria, ainda se precisa comprovar. E aí depois esse imóvel valoriza e você vende. Isso gera um ganho de capital e a Receita Federal ela quer os 15% dela, dessa Exato. diferença. Então, se você não declara, o cartório ele já passou essa informação para a Receita Federal. Tá, então eu tenho uma dúvida agora que é pra vocês duas. A pessoa, ela compra em nome do filho, que é PCD. Certo? Compra um veículo. Um veículo no Pra nome do ter a filho, que é isenção. PCD, pra ter isenção. Certo, ela vai ter um prazo X que, dependendo do estado, demora pra poder fazer essa transferência. E normalmente ela compra no nome do filho. Já teve de comprar no nome do filho. Esse veículo, como é que ela faz pra declarar? Primeiro que é um bem, no caso, de um dependente, né? Se ela declara esse dependente como sendo dependente dela, porque ela também vai ter um benefício, uma dedução, Uhum. que é 2.000 e pouco, se não me engano, por 2.000 e pouco dependente, por né? dependente. Isso não mudou, esses dependentes, as regras de isenção aí não mudou. Aí, de fato, vai ter que fazer ali a declaração nos bens desse veículo. Bens móveis, vai ter que constar Vai o ter que veículo. constar o veículo. Por exemplo, se foi um veículo que foi comprado de forma financiada, vai Uhum. constar o que pagou, vai constar os dados do financiamento. Então, daí sim, ela vai ter que declarar. Agora, se ela não constar como dependente, porque não é obrigatório, né, Fran, constar ali o filho, aí eu tenho a obrigação de constar. As pessoas se utilizam disso justamente para ter uma dedução nos custos. Isso. Mas se não for o caso, não vai constar, porque o bem é do menor. Eu Não falo... sei se responde tua dúvida. Não, eu falo por isso porque tem muita gente que compra em nome do filho, porque hoje tem essa possibilidade de deixar em nome da mãe e informar que é do filho, que é PCD, né? Pois é, aí a gente até pegando esse gancho, primeiro que para algumas legislações não é obrigatório você registrar esse veículo no nome do menor. Isso. Inclusive a gente nem indica, Isso. porque depois para você vender, você vai precisar de uma autorização judicial. Isso. Então assim, ó, é um transtorno que depois a pessoa passa. Então, num caso ideal, a pessoa ela vai ter o direito, registra o carro no nome dela, ela vai declarar dentro dos seus bens, vai ter o direito à isenção. Vai ter que esperar ali o período para poder realizar a venda, para não ter que pagar toda a tributação que deixou de recolher. Sim. E pronto. Esse seria, assim, o ideal. O que acontece é que, por uma falta de informação, às vezes as pessoas elas acham que elas são obrigadas a registrar no nome da pessoa com deficiência. Para poder não pagar o imposto. Tem muita Exato, gente que mas se pergunta. for comprovada que existe uma relação de responsabilidade legal, Uhum. aí, tranquilo, consegue registrar no nome da própria pessoa adquirente. Eu quero já aproveitar só para fazer um adendo aqui, né? Para quem não sabe, imposto de renda não é exclusivo só para quem é maior de idade. Se o menor é obrigado a declarar, Foi por isso ele que eu puxei. precisa, tá? Foi por isso que eu puxei. Eu precisei fazer uma declaração de imposto de renda, a pessoa me procurou, era uma menor, tinha 2, 3 anos, ela acabou recebendo um rendimento. E aí entrou na lista das obrigatoriedade. obrigações, e eu precisei fazer a declaração porque ela estava com o CPF bloqueado. Isso bloqueia o CPF, a falta de declaração. Foi um dos motivos que eu puxei, porque tem muita gente que faz isso para poder ganhar isenção, ou poder ganhar redução, e achando que assim, não vou precisar declarar no meu nome. Eu utilizo o carro, mas é nome do meu filho, ou então ele nem é filho, é sobrinho, é um dependente, ele utiliza do carro,
porque tá na posse do veículo, né? Aham. Aí o que vai ter que observar, como a Fran muito bem trouxe, é a regra de obrigação. Se esse valor desse bem, enfim, se encaixar ali dentro das regras, mesmo que seja um menor, vai ter que declarar, independente de constar ou não como dependente em uma declaração. Eu falo que teve um empresário que ele fez isso. Ele colocou tudo em nome do filho, aí recebia um prolabore pequeno para não precisar declarar, utilizava o dinheiro da empresa para pagar o carro até. E quando a gente fala em dedução legal, tem algumas coisas que dá pra gente abater do imposto, não tem? Tem. Vou deixar pra Fran. Tem, assim, as deduções que... O que não muda muito, né? São as deduções, assim, as regras que a Receita Federal divulgou agora, são despesas médicas. A despesa médica não tem limite, então você pode declarar quanto tiver com a comprovação, recibo de médico, nota fiscal de clínica, né? Sempre essa informação, que inclusive também a Receita Federal tem, Aham. né? Porque o profissional ele precisa fazer a declaração de imposto de renda e dizer para quem ele prestou serviço. Aliás, eu não lembro se foi tu que me falou, eu li em algum lugar, que a Receita estava usando a informação que os contribuintes declaravam de despesa médica para pegar sonegação dos médicos, né? O que acontece, né? Aí já trazendo, já entra a malha fina. Vou falar da malha fina da fiscalização quando a Receita Federal ela invalida a sua declaração. No caso, eu vou dar esse exemplo. Ela te notifica e vê assim, ok, eu preciso que você me explique aqui porque eu identifiquei uma inconsistência. E aí ela verifica, eu fui lá, eu tive, né, fiz um procedimento com o dentista e eu declarei a despesa, o dentista passou o recibo para mim, eu paguei tudo certo, declarei, só que o dentista por algum motivo não declarou. A Receita Federal vai me questionar, porque sou eu que estou aproveitando a dedução, eu que estou pedindo a redução do meu imposto. O benefício é teu. É meu, é o benefício quem vai ter sou eu. Só que, por que ela vai me notificar? Porque sou eu que estou declarando primeiro. E aí, automaticamente, eu vou precisar, enfim, entrar e notificar esse profissional, dizer, eu preciso que você verifique aqui porque deu um problema. Eu vou ser a pessoa que vou fiscalizar aquele profissional, porque é ele que deixou de declarar imposto, ele que deixou de pagar o imposto. E até, Fran, muito bem lembrado, agora, no ano passado saiu uma instrução normativa que eu até esqueci de anotar aqui, que agora os médicos, dentistas, psicólogos, eles vão ser obrigados a emitir os recibos para os seus pacientes dentro já de um sistema da Receita, que é o Receita Saúde, para justamente também facilitar a questão da declaração pré-preenchida. Então, por exemplo, a partir do ano agora de 2025, eu fui no médico, pedi o recibo. Esse profissional ele teria que já se utilizar desse sistema, fazer a emissão por esse sistema. Eu vou receber o recibo, mas no ano que vem, quando eu for declarar, já vai estar pré-preenchida essa despesa. Então, é para evitar a sonegação e também, de certo modo, para facilitar, porque a gente sabe que na correria, né, do nosso dia, muitas vezes a gente não lembra que tem que pedir o recibo, tem que pedir uma nota fiscal, para depois justamente poder se utilizar dessas deduções. E é muito comum, né, falar em despesa médica. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas algumas pessoas às vezes falam, se sem recibo é tanto, com recibo é mesmo. Porque tem muito médico que dá um desconto, na consulta pelo fato de não precisar emitir nota fiscal. Aí, assim, de 400 fica 260, mas ele não vai te dar um recibo. Só que tu precisa desse recibo. Para ele tanto faz. Aí a gente vai entrar noutra seara, gente. Não, mas Volta para é o caso da dedução. que eu acho que o empresário pode deduzir. Eu quero ajudar o empresário que está acompanhando a gente a economizar com o imposto. O que ele pode deduzir além de despesa médica? Tá, dedução são as despesas médicas, despesas com educação, mas a despesa com educação tem um limite, se eu não me engano, é 3 mil e pouco no ano. A escola dos filhos, universidade. Dos filhos, se você tem eles como dependentes, tá? Exato. Lembrar de declarar aqueles como dependentes. Então, é médica, e aí fala médica também, entra plano de saúde, a previdência privada, se você contribui para a previdência privada. Algumas modalidades de previdência privada, a PGBL, por exemplo, ela tem a dedução, a VGBL não tem, tá? A VGBL é como se fosse uma aplicação financeira. Então, você precisa verificar ali com a sua instituição, com quem você está, se você pretende ter uma previdência, qual é a maior vantagem. Só que a previdência, ela tem um porém.
Você tem a dedução, a PGBL, mas quando você faz o resgate, você tributa o valor total Tá. do resgate. Aí tem uma tabela regressiva com o tempo, enfim, aí cada modalidade, cada serviço, produto que o banco, qualquer instituição vai te oferecer, ele vai te explicar. Seguro de vida tem isenção, não? Não. A isenção não, a dedução, não? Não, seguro de vida não. Isso aí é... E aí, educação, toma muito cuidado, tá? Isso é uma dúvida muito grande dos meus clientes. É só a educação, eu digo formal, aquela educação. Ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Nenhum curso, tipo, de inglês, qualquer coisa, esses cursos extras não entra Na como dedução. dedução. Uhum. Mais alguma, Exato. Ana, que você... Não que eu você lembre agora, só reiterando essa parte da Previdência, isso também é interessante, Fran, pensando numa situação de planejamento, porque se a maioria dos empresários eles estão lá gerando um prolabore de 1.518, que é o valor do salário mínimo desse ano, eles, quando forem se aposentar, vão se aposentar com o valor do salário Da mínimo. contribuição, né? Exato. Então, essa previdência privada, a PGBL, ela é interessante não só para fins de dedução, já pensando assim que até 20%, se eu não me engano, que você 12%. pode... 12%, desculpa. Até Isso. 12% que você pode deduzir. Então, se o teu rendimento foi de 200 mil, 12%, 24 mil você pode deduzir. Uhum. Não só para dedução, mas também para você fazer um planejamento da tua vida contributiva para lá na frente, não depender do INSS. Sim. É uma aplicação, é um Exato. investimento. É um investimento que ainda você aproveita, tem uma economia já no começo e lá na frente você tem um valor que vai contribuir para a tua renda, para a manutenção da tua renda, da tua... E se a gente falar especificamente agora desse NPJ, porque isso tudo é regra de pessoa física, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi, já tem um tempinho que saiu, que foi aquele assunto do sonho de valsa, que eles trocaram a nomenclatura, eu não lembro se deixou de ser chocolate, virou bombom ou alguma... Teve uma troca que isso reduziu o imposto. Virou biscoito. Virou Como se fosse biscoito. um biscoito, classificam, Isso. né? Esse é um exemplo de que é um ajuste que você pode fazer que está dentro da legislação e te ajuda a economizar com o imposto, certo? Que outras deduções ou estratégias o empresário pode ir ver se ele consegue alcançar dentro da lei e tudo? O que vocês recomendariam para o empresário para ele tentar enxugar um pouco o imposto dentro do que o jogo manda? Tiago, É difícil. é difícil a gente falar assim algo específico, né, Tem Fran? muita coisa. Só que, desculpa te interromper, Luana, mas eu acho que vamos falar de forma de tributação. Uma empresa do Simples, por exemplo, ela não tem muita coisa que ela possa estar se aproveitando, Exato. muito benefício fiscal. Que aí ela já... A Receita, ela entende, na verdade, a legislação do Simples, ela é tratada, o Simples, como um sistema benéfico, um sistema que já beneficia o empresário, por ter uma redução. Então, ali você não pode aproveitar de nenhum outro benefício, porque você já está num sistema beneficiado. E aí, se você entrar numa empresa de lucro real, que aí já tem... Você pode fazer doação, você ICMS, pode... PiscoFins. Exato, já tem incentivo muitos à mais. tecnologia, expansão, né, crescimento, enfim, Até se mesmo- você utilizar o valor do lucro para expansão, muitas tem N ali, né? Não sei se você quer trazer algum Exato. exemplo. Até um planejamento que é muito utilizado por clínicas médicas é utilizar o regime tributário do lucro presumido, que basicamente a lei determina ali que um percentual da tua receita vai ser o teu lucro e sobre esse valor vai se tributar o imposto de renda, a contribuição social. E essas clínicas médicas, elas se utilizam muito de um benefício que é uma equiparação hospitalar para ter reduzido essa base de cálculo. Então, de 32%, por exemplo, que é considerado o teu lucro sobre a tua receita, baixa para 8%. Então, é uma redução bem significativa. Só que são questões muito específicas, que vai variar de acordo da atividade da pessoa, do regime tributário. E eu vejo que uma grande ideia que as empresas, né, que os empresários têm, é o medo de sair do Simples Nacional. E nem sempre você permanecer no Simples Nacional é benéfico. Muito pelo que a Fran comentou, de que realmente a gente não tem muito o que fazer. Você vai lá, você declara que O que entrou tal recebeu. valor, vai ter uma tabela do Simples e é isso aí. Não E é o tem faturamento, muito. E é o né? faturamento. Você Então, não é o consegue valor da reduzir. receita Eu bruta. falo porque isso aí. quando a gente fala em lucro real, a pessoa sempre pensa em grande. Mas ela nunca pensa nisso daqui. O quê? Tá.
quanto eu vou economizar se eu aumentar a minha empresa? E aí eu te pergunto, hoje o lucro real traz o que de benefício? Só pra gente jogar sobre o simples, é assim, ó, o simples ele é até tu começar a crescer. A partir do momento que começar a crescer, tu vai... Olha, a primeira questão do lucro real, ou até mesmo do lucro presumido, que é uma diferença bem preponderante, eu diria, em análise ao Simples Nacional, e que é o grande medo dos empresários, é por conta do pagamento que a gente tem que fazer sobre a folha, né? A gente tinha, até ano passado, ali uma ideia de diminuir as alíquotas que eram pela folha, porém, isso já está caindo, algumas atividades só que permaneceram, então... realmente não vai mais ser utilizado, que querendo ou não aumenta ali quase 30% muitas vezes da tributação da empresa sobre a folha. Então, o lucro real, ele é muito interessante para a gente conseguir deduzir várias despesas que são essenciais à atividade, que é algo que não acontece no Simples, porém, tem essa outra situação. Então, sempre vai depender, né, de um planejamento tributário feito de acordo com a empresa, com a atividade, com o tamanho daquela empresa. Com as margens que ela tem também, eu imagino. Exato. Margem de lucro, Exatamente. a folha de pagamento, qual é o tamanho da folha, a atividade que ela exerce, porque Exato. cada atividade ela tem o seu benefício específico, em qual estado e município ela se encontra. Eu falo, sabe por quê? Eu tenho um dos meus clientes que ele tem duas empresas. Uma, presumido, e outra lucro real. Uhum. E aí, o que ele fez? Os funcionários, lucro real. Tudo que ele poderia jogar foi pro lucro real. O lucro presumido ficou pouca coisa, porque lá ele conseguiria ter uma dedução muito maior. Da folha de pagamento folha seria de uma pagamento. despesa da empresa. Nossa, seria um valor assim que ia deduzir muito, e aqui não tava dando lucro nenhum para ele. Então era melhor ele arriscar no lucro real e utilizar de folha de pagamento, movimentação, tanto que ele começou a fazer investimento em o quê? Em fundações, para Sim. poder ter dedução. Uhum. Então, assim, o lucro real para ele é muito vantajoso, porque ele poderia ao mesmo tempo ajudar os outros e deduzir imposto. O lucro simples, ele poderia ajudar, mas ele não teria lucratividade com isso, sabe? A gente vê assim que muitos empresários, eles têm medo de sair do Simples, ficam ali, ai, não posso sair, já tô quase estourando o meu faturamento, o limite do ano. E aí você vai lá, faz um planejamento, analisa os números e você vê que se ele já tivesse saído um ano antes, ele já teria tido uma economia na tributação que ele é um da empresário de empresa. grande porte, mas ele tem medo de vou sair, arriscar. eu não posso sair do Simples, Uhum. Exato. Deixa eu aproveitar aqui agora e falar com você que está acompanhando a gente aqui até esse momento. Se você está aqui até agora é porque esse conteúdo te ajudou pra caramba. Eu quero te oferecer o próximo passo. O Jogo do Sucesso ele é um podcast que é mantido pela M8 Expert. O que é a M8 Expert? É uma mentoria empresarial para auxiliar você, empresário, a performar melhor na sua empresa, para trazer melhores resultados. É trazer para a tua empresa especialistas das áreas mais fundamentais para uma empresa. Então, o Neto vai estar lá para te auxiliar com a parte jurídica, a Franciane vai estar lá para te auxiliar na parte financeira e contábil, eu lá para te ajudar na parte de estratégias, posicionamento de negócio, vendas, marketing, e tem outros especialistas. Tem um total de 8 especialidades lá dentro que a gente considera fundamentais para o resultado da sua empresa. E o melhor de tudo, você vai escanear o QR Code que tem aqui na tela, ou vai no link da descrição do vídeo, e você ganha 15 dias completamente gratuito e sem compromisso para experimentar a M8. Você vai ter acesso a todo o acervo de mentorias gravadas, catalogadas, e aí que a gente considera a cereja do bolo. Você tem mentorias diárias ao vivo com os especialistas, onde você vai tanto evoluir como empresário em temáticas importantes, quanto poder tirar as dúvidas do seu próprio negócio. Imagina você ter acesso a uma contadora, a um advogado, a um especialista de marketing, de vendas, você poder tirar as dúvidas do seu negócio. Então, é isso que a gente tem para te oferecer na M8. E a gente tem certeza que se você entrar lá, se cadastrar e aproveitar esses 15 dias, você vai ver como isso vai mudar o seu resultado e da sua empresa. Então, clica aqui no link, escaneia o QR Code e vem conhecer a M8, tá? Feito o merchan, né? Feito aqui o convite para todo mundo conhecer. Vamos falar de malha fina. Tu começou ali o assunto.
Vamos estender, e aí tu já acaba de falar pra gente as atualizações, que nos bastidores tu me falou que teve mais atualização para 2025, né? Do que eles vão olhar e daí por diante. Então, quais são os principais riscos para quem declara de forma incorreta ou incompleta a, a declaração da pessoa física ou da jurídica? Falar no administrativo, aí depois a gente entra para a parte jurídica, né? Você é empresário, você é pessoa física que vai declarar imposto de renda, você não precisa ter medo se caso você cair numa malha fina, que pode acontecer, tá? Eu tive um caso de uma cliente minha, por causa de um rendimento de 4 centavos, eu falo 4 centavos. Nossa. Ela caiu na malha fina, tá? Porque ela esqueceu de declarar. A declaração pré-preenchida ajuda já isso, porque a Receita Federal ela tem informação, talvez ela teria esquecido dessa conta que deu esse rendimento ínfimo, mas ela precisou informar todas as outras, comprovar todas as outras movimentações por causa desse rendimento. Então, se você cair na malha fina, agora o prazo começa dia 31 de maio, termina. Então, a Receita Federal ela tem um prazo para processar a sua declaração e é bem rápido. Hoje mudou muito com o cruzamento das informações, então ela acaba mandando para a malha fina de uma forma muito simples, mais rápida. Aí você tem um prazo previsto lá pela Receita Federal, ela te notifica para você comprovar, verificar. Olha, você pode retificar essa informação que eu te dei, se você vê que está incorreta a tua declaração e está tudo certo, se tiver algum imposto a mais a pagar ou tiver a restituir, mas você arruma. Lógico que a Receita Federal ela vai olhar o que você deixou de declarar de rendimento, né? É isso que vai vir como malha fina. Ou que você deduziu a mais que não deveria. Aí você pode retificar ou comprovar, ok, está correto. Aí você administrativamente abre um processo comprovando a documentação, redigindo algum documento. Às vezes você precisa escrever, né, o que ocorreu para explicar e ali segue para o processamento normal. Aí a parte juridicamente falando, eu vou deixar para a Luana aí. Depois da notificação. Depois da Eu notificação, ia dizer essa então, parte. o que a gente tem são aplicação de penalidades, caso, né, também não seja realizado o pagamento do imposto. E eu diria que, além da questão de mexer com o bolso, a gente tem também outras implicações, que é, por exemplo, você ficar ali com o seu CPF irregular, e isso traz um prejuízo gigante. A gente teve um caso ali no escritório, olha só que interessante, tá? Por detalhes. Foi realizado um pedido de encaminhamento de uma aposentadoria, só que como não tinha ficado num valor bom, a pessoa ainda teria mais tempo para buscar essa aposentadoria depois, não foi feito o saque. Então, o benefício ele não foi aplicado, né? Ele não foi... Ok. A Receita Federal, ela entendeu que houve a retirada desse valor e que no momento da declaração, a pessoa ela esqueceu de justamente ir lá e informar. Mas como que ela ia informar se ela realmente não recebeu esse valor? Resumo, ficou com o CPF totalmente irregular. Tivemos que ingressar com uma ação judicial para liberar, porque administrativamente não foi possível. E olha o transtorno que gerou até conseguir liberar disso. E não por algo que foi culpa, mas foi um valor que efetivamente não foi recebido, que aí a Receita entendeu que foi. Não foi feito o cumprimento no momento ali de apresentar os documentos, responder essa notificação. O CPF ficou lá bloqueado. E aí não teve outra alternativa senão ingressar com uma medida judicial para liberar. Então, além do peso no bolso, de multas e outras penalidades, a gente também tem essa questão que interfere na vida da pessoa. E os prazos, né? O tempo para a Receita Federal, judicialmente, administrativamente, está mais rápido, mas judicialmente, ela te dá um retorno, até Exato. isso. Quanto tempo você fica com esse seu CPF bloqueado, suspenso e impedido de fazer qualquer documento, passaporte, qualquer outra coisa, abertura de conta, enfim, isso implica muito a sua vida. Não, só CPF, CNPJ, eu imagino que eles também façam algum tipo de bloqueio se tiver alguma irregularidade, não? Do CNPJ, eu, assim, olha, não tive nenhuma situação de que o CNPJ ficou impedido. O que acontece é que, por exemplo, muitas empresas querem participar de licitações, aí tem que demonstrar que tem a regularidade fiscal, ou, por exemplo, para conseguir alguns investimentos, algumas modalidades de financiamento que são importantes, por exemplo, um Pronamp, enfim, você tem que também demonstrar uma regularidade dessa empresa. E aí, se ela não está regular, acaba tendo esse prejuízo.
Nós tivemos um caso em que uma empresa, para ela permanecer com a licitação que ela tinha, ela... Você precisa desligar. Ai, desculpa. Nós tivemos um caso de uma empresa que ela realmente acabou perdendo um grande contrato que eles tinham por conta dessa irregularidade fiscal. Até porque tu não consegue tirar CND, né? Exato. Mas aí é por débito de impostos, mas pode acontecer, o que é muito raro, né, Luana, de o CNPJ ficar inativo, ficar bloqueado por alguma irregularidade, mas aí é algo É mais muito omissão de específico. declarações. Omissão de declaração, algum problema ali de contrato mesmo, né? Tem muitas coisas um pouco mais difíceis, mas ligadas ao imposto de renda. Uma falha da empresa na declaração do imposto de renda do CNPJ pode resultar em um desenquadramento do Simples ou alguma alteração na formatação da Receita na formatação da empresa perante a Receita, por exemplo, ou não? É separado as coisas. O simples desenquadra mais por débito. Você não pode ter débito no período da opção, né? Pode ter débito negociado, mas nenhum débito atrasado, sem negociação. E pela atividade. E por ultrapassar o limite ali de faturamento. E o problema maior dessa parte do Simples ser desenquadrado é porque tu não consegue durante o ano novamente voltar. Não, é anual. É só janeiro que você faz a opção. Isso aí, é uma opção por ano, depois não tem o E que eu fazer, tem ia que esperar falar um porque eu tive uma cliente que o que aconteceu. Até eu conhece. Que ela foi desenquadrada do Simples porque ela esqueceu de pagar um boleto. Aham. A contabilidade não mandou o boleto em dezembro. E ela solicitou, não veio, ela mandou mensagem para a Receita Federal, não conseguiu, e ela foi desenquadrada do Simples, então ela está vivendo esse ano, por ser desenquadrada, pagando muito, sendo que ela não tem condições. Então ela foi Sim. desenquadrada, está O pagando negócio não comportava essa margem. né? E por É, omissão. A margem não comportava o imposto. Comportava o imposto, e ela deixou de pagar por causa do Sim, boleto que não aham. veio. Sim, Ela é poder optar. bem importante. Cuidado, né? Faz uma gestão financeira correta. Esteja sempre atento com seu contador, verifique, solicite a certidão negativa de débito, que aí você consegue saber no estado, no município, na Receita, se você tem algum débito ali que está em aberto. Mas por omissão de declaração é mais a implicação de multa mesmo, né? Exato. E essa situação do Simples também é importante a gente lembrar que se uma empresa eventualmente chega no final do ano e acaba sendo excluída, não basta ela simplesmente se regularizar, ela tem que novamente fazer o pedido de opção do Simples Nacional. E isso às vezes passa batida, a empresa se preocupa em regularizar os débitos, mas não formaliza um novo pedido. Se não formalizar um novo pedido, não vai ter o entendimento de que ela quer retornar para o Simples Nacional, porque ela já está excluída. Então, tem que fazer também esse novo pedido, que é até o final de janeiro. Isso, que eu ia perguntar, que daí o prazo eu sei que é até final de janeiro para ela Isso. regularizar. Não é só ela, no caso, fazer o pedido, ela tem que regularizar, né? Sabe prazo. que teve um ano, por conta da pandemia, que foi ampliado o prazo para as empresas pagarem os tributos, para elas se regularizarem. Se eu não me engano, acho que foi até abril, não tenho agora certeza. Mas, enfim, foi ampliado esse prazo. E o que aconteceu com muitos é que eles pensaram o seguinte: bom, se eu tenho agora esse prazo ampliado, tenho até abril para fazer a regularização, eu também tenho até abril para formalizar um novo pedido de opção do Simples Nacional. E não, muitas empresas acabaram caindo fora do Simples Nacional porque não fizeram o pedido até o final de janeiro, de retorno do Simples Nacional, por pensarem que teriam esse prazo estendido também. E uma coisa era você pedir novamente o ingresso no Simples Nacional e a outra era o prazo para você regularizar débito. Por isso que às vezes essa parte de consultoria tributária é muito importante por isso, porque a contabilidade fala que você tem que regularizar, mas o pedido, toda essa documentação é necessária ter no ano anterior, porque você tem que regularizar até esse prazo, né? E a ideia, né, agora voltando para o imposto de renda, é ficar atento a essas mudanças, né? A Receita Federal, ela publicou essas normativas, essas obrigatoriedades, os prazos e faixas, né, limites, valores. Mas você precisa já estar atento durante o ano o que muda, porque tem muita coisa que você precisa fazer durante o ano. No imposto de renda, falando em pessoa física, né? O ganho de capital é um deles. Se você faz operação imobiliária de venda ou de veículo, qualquer bem que você tenha dentro da sua declaração, se você tem ganho, você precisa pagar o imposto até o final do mês seguinte. E até sobre essa situação, a gente teve no ano passado uma instrução normativa que possibilitou que os contribuintes formalizassem até dia 16 de dezembro, se não estou enganada,
opção por fazer essa atualização do ganho de capital, pagando uma alíquota de 4%. Então, para quem vendeu, né, um bem imóvel, enfim, para não ter que pagar os 15% de ganho de capital agora, ficou determinada essa possibilidade que tinha que ter sido feita até dezembro, e agora nessa declaração você declara, que é você atualizar para não ter que pagar justamente os 15% e pagar 4% sobre Pensar o ganho um de terço, capital. É bem benéfico. Mesma coisa para as empresas. As empresas que eventualmente tinham lá no seu ativo permanente algum bem imóvel e foram realizaram alguma operação de venda no ano passado, elas também formalizavam essa opção ali via o sistema da Receita, o ECAC, e teriam a possibilidade de pagar o imposto de renda da pessoa jurídica com uma alíquota de 6% e a CSLL a 4%. Então, também é bem interessante. Esse tema rende. Vai ter. E daria para ficar mais uma hora falando aqui. Mas a gente tá chegando no nosso final. E eu queria dar um último momento aí para cada um fazer o complemento que acha que precisa fazer depois. Se você achar que ainda cabe algum complemento, né? Do tipo assim, não, eu preciso falar isso aqui pro empresário para esse ano, para... Fran, Começar com a nossa convidada, né? não, vou deixar ela por último. Vou deixar. Ah, Eu esqueci de uma novidade só, tá? Algo que não tinha no passado. Na declaração do ano passado, se você tem rendimento do exterior, quem aplica ali bolsa americana ou até renda fixa lá fora, você precisa declarar imposto de renda esse ano, tá? Só isso aí é a novidade que eu acabei esquecendo de Os bancos colocar. de lá vão informar agora a Receita. Isso, a né? Receita Federal criou convênios com as instituições estrangeiras que elas também mandam essa informação. Então, às vezes vem na sua pré-preenchida, mas nem todas as informações da pré-preenchida estão corretas e nem tudo está lá. Então, você precisa validar antes de ir lá sair fazendo a declaração a esmo, assim, validar se realmente tudo que está lá é devido e se não precisa complementar mais alguma coisa, né? Aí, consulte um contador, consulte um profissional capacitado que saiba fazer a sua declaração. Se você quiser ter mais segurança, né, no cumprimento dessa obrigatoriedade, evitar talvez um pagamento indevido do imposto ou pagar menos do que deveria e sofrer com alguma notificação. Então, essa é a dica, essa é o que eu trago. Se você tem dúvidas como fazer, procure um profissional que ele vai te ajudar e atender a sua necessidade, ver a sua particularidade ali e fazer da melhor forma para evitar esses riscos. Neto? eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, o empresário hoje, ele tem muito acesso à informação, mas não quer dizer que a informação, ela venha destrinchada. Então, eu volto ao que a Fran falou, assim, o empresário, ele precisa ter essa atualização por si próprio, né? Mas ele deve procurar um profissional, porque várias medidas provisórias que foram comentadas aqui pela Luana e assim como a Fran, eu não tinha conhecimento, eu já tinha ouvido falar, mas como não é da minha área, eu absorvi, mas não quer dizer que eu sabia destrinchar esse conteúdo. Então, eu deixo para o empresário procure um profissional antes de gastar, utilizar de valores da pessoa jurídica, misturar com o da pessoa física, porque acha que isso não vai ter combinações legais, né? E aqui as duas explicaram muito bem que tem várias combinações legais, né? Então, eu deixo para o empresário procurar um profissional antes de utilizar do próprio dinheiro, ou pior, utilizar do dinheiro da empresa para si próprio, né? Perfeito. Eu gostaria de deixar aqui por último, ressaltar só um ponto que a gente falou do Prolabore, porque embora não exista uma obrigatoriedade na lei do empresário emitir o Prolabore, a Receita tem autuado vários sócios que não emitem o Prolabore, ainda que no mínimo, tá? Quando eles forem desenvolver alguma atividade nessa empresa. Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços que o próprio sócio está ali desenvolvendo esse serviço, essa atividade, a Receita tem o entendimento de que ele não pode ser remunerado só com base nos lucros, na distribuição desses lucros dos dividendos. Ele precisa ter um prolabore. Então, esse é um ponto de atenção. A gente teve muitos casos em que as pessoas sofreram implicações por não estarem emitindo o prolabore, achando que só recebendo ali a participação nos lucros estaria correto. E também ressaltar a importância de contratar um profissional especializado para fazer esse acompanhamento, porque eu entendo que a prevenção é sempre o melhor caminho. Né? Não deixar lá no final, quando a bomba estourar, para resolver, porque com certeza vai ser muito mais difícil do que pensar antes.
Tá joia. Gente, obrigado pela participação de vocês. Mais Obrigada. uma vez, Neto, mais uma vez, Fran. Luana, Obrigada pelo obrigado convite, pela adorei. participação. As portas estão sempre abertas. Quando você quiser voltar, Eu vou. só avisar a gente, tá? Se Obrigada. você que acompanhou a gente gostou desse episódio, quiser mais nessa área de direito tributário, comenta aqui joga aqui nos comentários, pede uma segunda parte, que quem sabe a gente providencia para você, né? E vou reforçar o meu pedido. Não esquece de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, foi bom esse conteúdo, não foi? Então, deixa o like pra gente, se inscreve no canal, que os próximos vão ser melhores ainda. E compartilha esse episódio com todos os seus amigos empresários, porque todo mundo vai ter que declarar imposto de renda esse ano, né? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio.